Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do Pisca, pisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje na nossa companhia temos o Fernando Gomes e o Miguel Dias da equipa da Razão Automóvel. E apesar de eu estar com um sorriso na cara, o assunto que temos hoje para tratar neste podcast é muito triste e deixa-nos com uma lágrima ao canto do olho. Vamos falar de carros que nos últimos anos subiram a pique em termos de preço e que nos deixam bastante tristes por nós não termos uma máquina do tempo para podermos regressar ao passado e comprar alguns destes modelos. E é esse o tema central deste Autorádio com o apoio do Pisca, pisca.pt. E vou começar por ti, Miguel, a expressão é tua máquina do tempo. Se tu tivesses uma máquina do tempo, que carro é que gostavas de ter comprado e não compraste? Bem, eu gostava de comprar muitos, porque infelizmente foram muitos os carros que por este ou aquele motivo eu achei que ainda estavam um bocadinho caros e que eventualmente ainda poderiam descer de preço e acabei por não comprar. E agora, passados alguns anos, vejo que tinham sido excelentes investimentos e que provavelmente agora com esta subida de preço nunca os vou poder comprar. E, portanto, eu acho que... Não tires já a toalha ao chão. Calma. Não, obviamente há aqui carros que ainda estão dentro de uma gama de preço aceitável, mas custa muito dar o dobro ou o triplo do que nós os vimos a custar há uns anos, não é? Porque para nós aquele vai ser sempre o preço de referência, mesmo que a realidade já não seja essa. Mas pronto, sim, é um bocadinho triste, por isso eu acho que acima de tudo isto vai ser aqui uma espécie de terapia de grupo. Nós vamos chorar aqui em conjunto. E o primeiro modelo que eu quero trazer aqui para cima da mesa é o Panda 4x4. O original, claro. Ainda que eu também acho piada às versões mais recentes e acho que estão a ficar cada vez mais engraçadas e mais apetecíveis. Aliás, mesmo as versões não 4x4 dos Panda mais recentes estão a ficar com mais graça. Mas o Panda 4x4 que eu gostava mesmo de ter comprado era o original. Mas os preços estão a subir a pique. Eu lembro-me perfeitamente que, sei lá, há uns 4 anos era possível comprar um Panda 4x4 num estado aceitável por 2.500, 3.000 euros. Hoje em dia, e eu fui ver ao Pisca-Pisca, é impossível encontrar um modelo destes abaixo dos 6.500. E já não é em estado impecável. Não, até porque, como vocês sabem, não há muitos modelos destes para venda em Portugal. E desaparecem com relativa facilidade. Isso nós vemos um anúncio hoje, mesmo a estes preços, 6,5, 7 mil mesmo, e no dia a seguir eles já foram. Portanto, estes modelos continuam a ter muita procura, o que de certa maneira acaba por legitimar estes preços que se estão a praticar, aliás. Fernando, o Panda, que não querendo perder muito tempo, até porque temos muitos mais carros para falar, mas o Panda é uma verdadeira instituição. Nós vamos à Itália e continuamos a ver imensos carros a circular. Não há muito tempo atrás, neste ano a Fiat até publicou um pequeno filme numa ilha, agora não me lembro qual é a ilha italiana, que é considerada a Ilha do Panda, porque praticamente toda a gente lá que vive na ilha tem Fiat Panda de várias gerações, tem mecânicos especializados só nos Pandas para os manter a andar, e aqui é um filme que eu recomendo se calhar as pessoas procurarem no canal de YouTube da Fiat, que é muito interessante e que mostra... Temos artigos sobre isso na Razão Automóvel ou não? Não me recordo, sinceramente. Se calhar vale a pena pensar revisitar esse filme. Não me recordo, mas pronto. Mas é muito interessante porque mostra como é que um carro tão, sobretudo o Panda original, que era um carro pequeno, utilitário, como é que encaixou tão bem naquele estilo de vida dessas pessoas que moram naquela ilha. Dolce far niente. O carro tem aquela aura, não é? De descontração, de simplicidade. Completamente. E eu acho que é isso que às vezes nos atrai nestes carros. Ainda que eu agora olho para o Panda e quando ouço falar em Ilha do Panda,
tenha assim uns certos calafrios, porque agora passo demasiado tempo Vem-te à no canal cabeça do Pamba, umas certas do Panda músicas. e Festival do Panda e tudo gira em torno do... Pronto, mas a ilha, Panda. claro que não se chama Ilha do Panda, é uma espécie de alcunha. Eles deram uma alcunha à ilha, mas não. Mas pronto, Sabes que nós demos recentemente também um nome a uma praia, que é a Praia Razão Automóvel. há uma Fica praia ali razão. entre a Ilha do Pessegueiro e Porto Covo. É uma ilha que não tem nome, e se vocês querem saber qual é a Praia Razão Automóvel, cliquem no link que deixámos na descrição deste vídeo para verem um especial do Hit the Road, do 5º episódio, onde descobrimos as praias secretas da Costa Vicentina e Sudoeste alentejano. Pois bem, o Panda tem estado a aumentar, é natural, é a lei da oferta e da procura. Não há ninguém a fazer com que os preços aumentem, é o mercado que dita este aumento de preço. E depois também há outro fator, Fernando, que é nós em Portugal sofremos muito a procura de estrangeiros por carros clássicos. Exatamente, o nosso belo clima é um dos argumentos para tantos estrangeiros virem à procura de carros usados clássicos em Portugal, porque não temos cá tanta umidade como noutros países nórdicos, não temos a questão do sal nas estradas no inverno, e há carros antigos que estão realmente muito bem conservados. E nós até já fizemos artigos de carros com matrícula portuguesa que estão a ser vendidos para países que estão como os Estados Unidos, até a Fiat Uno Turbo, até um MM já foi para os Estados Unidos. Um Twingo igual ao que eu tinha, exatamente igual, foi vendido por 5 mil euros e foi para os Estados Unidos. Agora mete mais, não sei, 3 ou 4 mil euros de expedição do carro. Exatamente. E vês o valor a que fica o carro. Os Estados Unidos têm aquela lei dos 25 anos, ou seja, a partir dos 25 anos podes importar carros que antes não eram possíveis de comprar lá. Então há aqui uma espécie de assalto à Europa e Portugal está uma das fontes, está na mira, é uma das fontes de fornecimento desses clássicos. Nós devíamos nos organizar todos, irmos para a fronteira e impedir a saída de alguns carros do nosso país. Até porque, Miguel, há uma certa vantagem por parte de outros países quando vêm cá buscar carros. É que, ao contrário dos portugueses, quando vão buscar carros lá fora, pagam imensos impostos. Há outros países que não têm estes problemas. Sim, como nós tantas vezes falamos, a fiscalidade portuguesa não é nada amiga de quem gosta de automóveis. É uma aberração, podemos dizer desta forma. Pronto. É uma aberração. Sim. É mesmo uma aberração. E certamente isto dava tema e poderá ainda vir a dar, tenho certeza, para outro podcast, porque poderíamos estar aqui horas e horas a falar da fiscalidade portuguesa no que aos automóveis diz, aí íamos chorar diz respeito. Mesmo. Aí íamos mesmo chorar e ficar com os bolsos vazios. E em situações como esta, quer dizer, há muito pouco a fazer, não é? Porque, de facto, quem vem de fora tem muito mais vantagens do que quem vive cá. E normalmente também ganham mais. E é também por isso que os valores também estão a aumentar. Pronto, mas já nem estamos aí a discutir entre nós o valor dos carros. E agora com esta internacionalização do mercado... Claro. Não, e é muito fácil, tu estando em qualquer ponto da Europa ou do mundo, é muito fácil tu detectares um carro, tu encontrares um carro. Quanto mais especial for esse carro, então mais fácil é tu saberes que ele existe. E a tua competição, por assim dizer, já deixaram de ser as pessoas que vivem nesse país, não é? Mas passa a ser o mundo inteiro, porque virtualmente, se tu hoje colocares um carro à venda, virtualmente ele pode ser visto e comprado por toda a gente. Olha, dou-te o exemplo do 190, um modelo que eu vendi recentemente. Se eu quisesse vender o carro lá para fora, os valores são bem mais elevados, claro, do que aqueles que são praticados cá em Portugal. Uma unidade do 190, mesmo sendo o diesel, se for grade A, se estiver em ótima condição, pode chegar aos 13 mil euros. Pá, mas isso é interessante porque, é inacreditável. Por norma, que eu às vezes também como todos nós, andamos a ver os sites classificados, por norma, encontro os carros lá fora mais caros do que aqui em Portugal. Tudo bem que agora os últimos anos têm sido um bocado estranhos e os preços têm andado a subir em todos os usados, não só nestes carros mais especiais que nós estamos a falar hoje, mas por norma eu consigo encontrar lá fora preços mais acessíveis. Claro que depois quando
colocas a questão da fiscalidade, ou seja, os custos de importação, perdes essa vantagem de preço e fica mais ou menos ao preço que temos cá em Portugal. É o problema sempre da nossa fiscalidade. Mais adiante neste Autorádio vou-vos colocar uma pergunta relativa aos motivos pelos quais estes carros que vamos falar, estão a subir, e se estamos na presença de uma bolha ou se estes carros vão ficar nestes preços e tendencialmente vão subir. Mais à frente vão pensando sobre isto, porque vamos falar sobre isto mais adiante. Fernando, carros que... continua, eu vou alongar um pouco mais a questão. Já molhei os lábios. Bora. Carros que tu gostavas de regressar no tempo e ter comprado e não fizeste? Eu vou para o asfalto, não vou para fora de estrada como o Miguel, e vou buscar um Pocket Rocket francês, os Régis Senhores dos Pocket Rockets, e escolho um Peugeot 106 Rally, que é a versão mais hardcore dos 106, que é um carro que também tem andado a subir de preço. Eu recordo de há uns anos, numa das minhas várias trocas de automóvel, ter ido à procura deles, e não foi assim há tantos anos, se calhar. Estamos se calhar a falar preços de há 5 anos, e eles estavam abaixo dos 5.000 euros. Era possível encontrar abaixo dos 5.000 euros. Claro que já nessa altura, para encontrar um exemplar em estado decente, porque estes carros foram, muitos deles, entre aspas, vítimas tira as aspas, foram mesmo vítimas de modificações nem sempre as mais sensatas, por assim dizer. Mas de qualquer forma, eu consegui encontrar carros destes a 5.000 euros. Agora vejo preços já a superar os 10.000 euros em alguns casos, para os exemplares originais, sem estarem modificados e em boas condições. Que, pronto, ou seja, os valores basicamente duplicaram relativamente ao que eu consigo compreender o porquê desses valores estarem a aumentar. Cada vez há menos Pocket Rocket disponíveis. Quem os tem em bom estado não os quer vender. E se nós pegarmos num carro num estado mau, e se o quisermos colocar direitinho, se começarmos a somar mecânica, chapa, interiores, estofador, no instante nós somamos 4 a 5.000 euros. E naturalmente isto também puxa o valor dos carros para cima, sabendo de antemão que há carros que por mais dinheiro nós gastemos neles, gastamos mais do que o valor comercial do Exatamente, se não carro. há procura e se o valor mantém-se baixo, valerá a pena fazer. Mas depois, se for esse o caso, quando fores vender, também vais querer recuperar esse dinheiro, não é? Mas não portanto, recuperas. nunca vais... Há casos onde não recuperas. Não recuperas, mas nunca vais estar disposto a descer muito. Se compraste um carro por 5 e gastaste outros 5 a metê-lo em condições, por assim dizer, não vais vendê-lo por 7, não é? Às vezes quando ando à procura de carros, depois vejo comentários, isto está tudo louco, a pedir estes valores pelos carros. Os valores não são ditados pelos vendedores, são mais ditados pela procura do que propriamente por quem está a vender. Eu agora apetecia-me de colocar um carro de 10.000 euros e 20.000 euros. Naturalmente vou ficar com ele. Quem dita o valor dos carros, por mais que nos choque, é o mercado, e basta ver aquilo que tem acontecido. Agora não falando de carros especiais ou carros que nos fazem sonhar, carros mais mundanos, aqueles que nós utilizamos para transportar a família do ponto A ao ponto B, e que queremos conforto, segurança e baixos custos de utilização. O mercado dos usados tem estado nos últimos anos, aumentou significativamente. Exatamente, inflacionou, e mesmo carros normais que vimos os preços subir vários milhares de euros em muitos deles, e pronto, nós sabemos as razões. Deu-se a pandemia, deu-se depois aqueles constrangimentos todos ao nível da produção de automóveis novos, o que levou a uma procura acrescida, e daí os preços, aliás, levou a uma procura acrescida no mercado dos usados, e por isso é que os preços depois começaram a subir, porque não havia carros novos. E o preço dos novos também subiu. Pronto, isso depois por outras... Exatamente. E tudo isso empurrou as pessoas, ou muitas pessoas, para o mercado dos usados. É um facto. Como é óbvio, subiu. Exato. E como disseste, não é só os carros especiais. Os carros especiais, pronto... ou seja, muitos deles estão a chegar àquela idade que estão a transitar para o estatuto de clássicos, e há pessoas que querem aquilo na sua coleçãozinha fechada a 7 chaves. Às vezes são carros com que nós sonhamos na nossa juventude. Olha, do teu exemplo, o primeiro carro que eu vou trazer para aqui para cima da mesa, o Saxo Cup.
Olha, outro Um Pocket carro, Rocket. outro Pocket Rocket que preencheu o meu imaginário quando ainda não tinha carta. Adorava o carro. Hoje temos um na Razão Automóvel, ainda temos de fazer um vídeo sobre ele, ainda não fizemos. Não precisa de entrar numa máquina do tempo, comprámos em bom tempo, mas hoje noto que passou, sei lá, um ano desde que comprámos o carro, 2 anos, sensivelmente. Já não sei, eu sou péssimo com contas. Mas o que é facto é que os preços têm vindo a escalar. E porquê é que nós olhamos para estes carros? A experiência de condução é interessante, naturalmente que é. Os carros são muito mais leves, os carros têm motores animados, já têm algum equipamento, no caso do nosso tem inclusivamente ar-condicionado, mas remete-nos para uma altura da nossa existência onde não tínhamos preocupações, Era tudo onde mais simples. era tudo muito mais simples. Exato. E nós queremos resgatar alguma dessa simplicidade novamente para as nossas vidas. Mesmo que os carros não travem tão bem, não acelerem tanto, não curvem tão rápido, mas já não importa. É sobre as sensações e é sobre o Exato. transporte para outra altura. Mas mesmo, ou seja, carros da década de 90, aqueles com que nós crescemos e que queríamos ter, e mesmo no início do século, acho que já chegou Porque eu, porque tu nessa altura já eras quase adulto, já devias trabalhar, não é? De maneira que eu arranjei de lhe chamar clássico. Sem comentários. Mas, ou seja, esses carros da década de 90 e início do século, acho que já atingiram um patamar de refinamento mecânico e também de nível de segurança, que é muito interessante. Ou seja, são carros usáveis mesmo hoje. E acho que também, tendo em conta toda esta transformação que estamos a assistir na indústria automóvel, em que os carros parecem cada vez mais, ou pelo menos a experiência de condução parece estar cada vez mais filtrada, estes carros que lembram-nos que pronto, a experiência de condução pode ser uma coisa muito mais interessante, muito, uma conexão mais interativa, uma maior conexão entre o condutor e o carro. E se calhar por isso também estes carros têm subido tanto de preço, porque pronto, digamos que é o pináculo, entre aspas, mas o pináculo de uma certa era que a gente sabe que não vai voltar. Onde tínhamos ainda carros muito analógicos, mas já com os condimentos suficientes para serem utilizáveis e para... Exatamente. Foi o sweet spot Exatamente, ou seja, não havia demasiada eletrónica a interferir, a parte elétrica era só mesmo a bateria de 12 volts e pouco mais. Mas também não eram muito complexos. E não são carros muito complexos, mesmo mecanicamente são fáceis de reparar a maioria deles. E o que eu sinto é que muitos carros dessa época, sobretudo do início do século, estão a envelhecer muito bem em termos estéticos. Muitos carros nessa altura, quando saíram, eu tinha algumas dúvidas relativamente à imagem deles e que agora não só estou perfeitamente convencido, como até gosto. O Audi TT é um excelente exemplo disso. Não estavas convencido pelo Audi TT, não? Não. Eu adoro o Audi TT desde o momento. Estou desiludido, Miguel. Eu neste momento adoro o Audi TT. Aliás, há vários anos que eu adoro o Audi TT, mas confesso que no início a imagem não... sobretudo as versões cabrio não me convenciam por completo. E agora adoro, acho que o carro envelheceu mesmo muito bem. Mas esse é daqueles que se calhar ainda não cabe nesta lista, porque o preço não, ainda dá para comprar, do Audi TT ainda não subiu o pico, ainda se vê unidades a 7.000, a 8.000 euros, até abaixo disso, se calhar está com muitos quilómetros. Exatamente, sim. Tens o problema dos quilómetros, se estiveres disposto a correr esse risco, se é que é um risco, pode ser, pode não ser, nada é assim tão simples. Podemos ter unidades com baixa quilometragem e com uma manutenção mal feita, e podemos ter unidades com muita quilometragem e com uma manutenção sempre em dia e feita como deve de ser. Mas há sempre um pequenino Miguel, risco envolvido. Dá-me um exemplo de um carro, se tiveres mal amado, mas que hoje olhamos para ele com outros olhos, que tenha subido. Que tenha subido? O Porsche 911 996, por exemplo. Olha, o patinho feio. Exatamente. Esse era daqueles carros que nós, se nós recuarmos, pensámos sempre, este carro não vai subir. Há 5 anos, nem tanto, há 4 anos, nós conseguíamos encontrar 3, talvez. 26, sim, 30 mil euros, já na loucura. 30 mil, uma unidade boa. Uma unidade boa, e mesmo assim nós tentávamos negociar o preço. Hoje,
Não há carro nenhum destes. parecia caríssimo nessa altura. Burros. Pá, e este é, pronto, como tu disseste, tinha aqui vários ingredientes para não ser tão popular como outros modelos da Porsche. Na altura parecia que a Porsche tinha feito tudo errado para o carro, mesmo para o carro não vender. Exatamente, e não convém lembrar que isto foi um grande choque na altura, porque Exatamente. marcou o fim dos 911 refrigerados a ar. Muitos gritos de horrores foram... Foi desenvolvida a par do Boxster. Sim, partilha 80% dos seus componentes com as o pessoas Boxster. olhavam para isso assim um bocadinho Assim, de lado. não é propriamente Os faróis dianteiros. digno. E os faróis dianteiros. Os faróis dianteiros já foi uma muito má decisão na altura, porque o Porsche 911 é faróis redondos, ponto. Mas eu agora gosto destes faróis. Eu confesso que eu continuo, da mesma forma que não gostava na altura, continuo a não gostar hoje. Olha, e ainda bem que me perguntaste isso, Guilherme. Este é provavelmente o caso mais óbvio de um carro que eu, quando o vi pela primeira vez, pá, não me disse nada. E hoje em dia, pá, eu adoro. E adorava ter um, porque eu acho que está a envelhecer mesmo bem. Eu acho que está a envelhecer bem, mas principalmente a versão facelift deste carro deixa de ter aquele ovo estrelado. Exato, agora ovo egg lamp, não era? Como eu gosto. E passa a ter um design um bocadinho mais estilizado. Sim, mas este é daqueles modelos que, se estiver num estado amadureceu com o tempo, melhorou. Sinceramente, eu acho que melhorou, e hoje eu via-me a ter um 911 da geração 996. Problema, aumentou demasiado o preço, mas na altura não era só o design que foi polémico. Foi o motor, o facto de já não ser refrigerado a ar. Era uma tecnologia que tinha atingido o limite das suas potencialidades. Havia normas para cumprir, novas normas e também, para cumprir. E também tinha um problema que não se coordenava com o nome Porsche, que era problemas de fiabilidade. Houve nas primeiras unidades um problema de casting dos blocos, e alguns rachavam, partiam, e depois acho que também havia um problema num veio secundário, que IMF, acho eu que era assim o nome, mas acho que isso tem solução. Era uma das razões pelas quais o preço era bastante acessível para um 911, ou para aquilo que estamos habituados a ver no 911. Mas o carro em si não tinha nada de mal, continua a ser um Porsche, dinâmica excepcional, comportamento excepcional. Vocês já conduziram algum 996? 996 nunca conduzi, mas estou-me a basear em relatos da época. É espetacular. O carro, mesmo envolvidos este tempo todo, é um projeto que data de 96, 97, sensivelmente, pelo menos o início do projeto, e o carro continua a ser magnífico de conduzir. Com a caixa automática, ok. Mas nós também já não queremos nós não queremos andar com a faca nos dentes e não é má. Sim, mas digamos que a PDK é muito melhor que a Tiptronic. A Tiptronic era que uma semi-automática, se não estou em erro. Acho que era uma caixa não é uma caixa de variação contínua, desculpa. Não. Uma caixa, temos as PDKs, dupla embreagem, conversor de binário. Era mesmo automático, então. Acho que era uma caixa de origem Mercedes. Pelo menos nas versões turbo, era uma caixa igual a que eram utilizadas pela Mercedes. Digamos que são objetivos completamente distintos para o tipo de carro que estamos a falar. Mas pronto, aqui se calhar a opção seria sempre a manual. E muitos dos carros que já foram, digamos que corrigidos, ou seja, os problemas que poderiam vir a ter, muitos donos já os corrigiram, e agora pode-se apreciar o carro pelo que ele era. Se eu entrasse numa máquina do tempo, posso dizer qual é que era a versão que ia buscar. Não vou entrar nas versões GT3 e GT3 RS, naturalmente. Era o Turbo. Sabes quanto é que está a custar um Turbo? Não quero saber. 80. Eu disse que não queria saber. Isso deixa-me tão triste. Eu fui ver ao pisca-pisca. Não há neste momento nenhuma versão do 996 por menos de 41.900. E estamos a falar dos Carrera 2 e Carrera 4. Se formos para um 4S, já temos que ir ali para os 60.000 euros, e os Turbo, 80. E os Turbos tinham a vantagem de ter um motor Mezger, que pronto, era um motor praticamente indestrutível. Exatamente. Há unidades do Porsche 911 da geração 996 Turbo com 1 milhão de quilómetros
Apenas com ligeiras Sim, modificações. Naturalmente, não é normal ver um Porsche com 1 milhão de quilómetros. Não é normal ver carros deste género com 1 1 milhão de quilómetros. Mas Sim. é extraordinário saber que há por aí alguém que anda a utilizá-los e que não os deixa que nem princesas Completamente. na garagem. E saber que há uma mecânica que aguenta 1 milhão de quilómetros. Sei que, entretanto, aos 600 mil quilómetros mudou os turbos. Sim. Segundo a documentação que existe na internet, e como nós sabemos está na internet, é verdade. Mas não deixa, não Mas deixa de é ser um valor, mesmo que só tivesse 500 mil quilómetros, para mim já seria surpreendente, porque estes carros normalmente estão muito tempo parados e são mais, digamos, sensíveis em matéria de durabilidade e fiabilidade. Mas não deixa de ser notável. Conhecemos este caso e nós sabemos que os clientes Porsche, por norma, gostam muito dos seus carros porque realmente duram no tempo, dá para fazer muitos quilómetros. E se formos a comparar, por exemplo, a quilometragem média dos 911 com outros desportivos de outras marcas, as 911 por norma são sempre É por correr do carro superiores. dá para utilizar. Dá para utilizar Funciona. O carro funciona dura, no cotidiano e e dura. Ok, na geração 991 o carro ganhou dimensões, cresceu em todos os sim. sentidos. Mas antes disso era um carro compacto, super potente, utilizável, confortável, não dava demasiado nas vistas e com uma precisão de condução. Há um problema. Uma vez conduzindo um Porsche 911 é difícil regressar a todos os outros. E eu senti isso recentemente quando estive na Alemanha para o German Car of the Year. Saí de um 911 Carrera T, ou seja, a versão mais despida, de 385 cavalos, não é nenhuma potência por aí além, e tive a sorte de conduzir uma versão manual e sair desse carro e ir também para uma versão manual de outro desportivo que tinha conduzido há uns tempos, mas já me tinha esquecido, BMW M2. E de repente dou por mim a conduzir o M2 e a dizer assim, caramba, isto parece um sofá com rodas, E bem mais potente. completamente desligado da estrada e que não me transmite feeling nenhum. Não, o problema não estava no M2 ser um mau carro, naturalmente que não é um mau carro. Só mostra o quão elevado está o jogo do Porsche 911. Eu sei que são carros com preços totalmente distintos, sim, mas estamos a falar de dois desportivos e a distância é... Sais de um Porsche 911 e entras num BMW M2 e sentes que estás quase num monovolume. É a diferença. E não estou a exagerar. É absurdo. Olha, manda-me um monovolume para este lado, para esta mesa aqui que eu não me importo. Não se consegue fazer as mesmas brincadeiras com o monovolume se faz com o BMW M2. E também não tem 460 cavalos. Mas não estou a exagerar. Mas eu compreendo, A diferença o que é estás a dizer. significativa em termos de feeling. E às vezes só saltando de um carro e entrando diretamente Exatamente. no outro é que nós conseguimos percepcionar que são campeonatos. Uma coisa é avaliar um ligas, carro em isolamento e depois quando estás a comparar com outros e muitos comparativos que nós vamos até entre o 911 e os rivais. O que é giro é ver os comentários de colegas nossos a dizer que as coisas semelhantes em relação a outros desportivos já de raiz, não um M2 mas outros desportivos, porque o 911 realmente é a referência e tem sido a referência desde muitas décadas, desde que quase nasceu basicamente. Por isso os outros têm que se calhar elevar o seu jogo. Muito provavelmente. Mas olha, já agora, já que estamos a falar de Porsche, gostava de partilhar convosco uma história muito interessante e que está perto de nós na Sport Class. O Américo Nunes, no início da sua carreira, teve um Carrera 2000 GS e vendeu esse carro, um 356 2000 GS. Acho que é este o nome correto. Sim, E foi para a Alemanha nesse carro. Acho que só há 2 unidades desse carro no mundo. Foi nesse carro para a Alemanha para ir comprar um Porsche 911, porque era o carro que estava a vencer todos os ralis. Era o único carro na década de 60 que podia sair de um concessionário, inscrever-se no rally, vencer o rally e voltar para casa sem qualquer tipo de modificação. É disto que nós estamos a falar. E ele foi para a Alemanha nesse carro e a meio do caminho ali nos arredores de Paris o carro entregou a alma ao criador. E o que é que o Américo Nunes fez? Foi até um sucateiro e trocou o carro por um bilhete de avião. Estamos muito provavelmente na presença do bilhete de avião mais caro da história da humanidade, porque hoje esse carro vale milhões. Há um que está numa coleção privada e outro está na coleção da Porsche.
E este é um daqueles casos em que se nós tivéssemos uma máquina do tempo Sim. e pudéssemos regressar à década de 60, dizíamos, ok, eu pago o bilhete de avião e fico com o carro, porque hoje o carro vale milhões. É perder um bilhete da lotaria, basicamente. Mas já viram como as coisas mudam? Completamente. Mas nessa altura, estamos a falar que é anos 60, se calhar? Sim, anos 60. Os carros de competição, que agora são, nós vemos nos leilões que atingem dezenas de milhões, Sim, são eram vendidos quase como sucata na altura, porque ninguém tinha o cuidado de os preservar. Ninguém queria os carros. Os carros acabavam as corridas e eram a quantidade de carros que se perderam. Perderam-se. Já vou falar de outra história muito interessante, está no nosso site. Mas porquê é que não valiam nada? Porque a evolução tecnológica naquela época estava tão acelerada que os carros tornavam-se obsoletos de um ano para o outro. Aquilo que existia, por exemplo, em 66, em 67, já não interessava, já não ganhava. E tudo aquilo que estava mais adiante era sempre melhor. E essa foi uma tendência que nos acompanhou mesmo até à década de 90. Falando do 911, mas quem é que queria um carro refrigerado a ar? A Porsche, na década de 90, estava à beira da falência. Foi este mal amado, este patinho feio que salvou a marca, porque não vendia, ninguém queria o raio do Porsche 911 e em boa hora a Porsche não ouviu os fanáticos da marca que queriam, não, isto para ser um Porsche a sério tem de ter um motor flat six refrigerado a ar. Se não é refrigerado a ar, não presta, não serve. E a Porsche, que sempre foi uma marca de inovação, não podia continuar assente numa plataforma velhíssima sim, para todos. Já vinha dos anos 60. Para todo sempre. Mas essa história acabou-se por repetir de forma mais diminuída, ou seja, mais tenue, num artigo que nós publicámos há pouco tempo, que já fizeram um restore mod ao Porsche 911 geração 997, que é a evolução do 996. E porquê? Porque este é, segundo os responsáveis, este é o último Porsche com direção hidráulica, aquele que consegues sentir mesmo a estrada. Ou seja, agora já não temos o argumento dos motores a ar, agora é o argumento da direção. Vai aparecer sempre qualquer coisa. Exatamente, vai sempre aparecer qualquer coisa para não evoluir. Muito sinceramente, eu acho às vezes este revivalismo um bocadinho bacoco. Porque nós continuamos a ter, no momento atual, carros espetaculares de conduzir. Parafraseando Ferdinand Porsche, o melhor Porsche é sempre o último. E nós temos conduzido todas as gerações do 911 e, efetivamente, a cada geração o carro está sempre melhor. Se isto desvaloriza as gerações passadas, não. Eu acho que são sabores distintos. Sim, e cada época acaba por ser diferente. Sim. Eu nunca mais me esqueço, e felizmente até para não me esquecer, tenho isso no site da Razão Automóvel, a primeira vez que eu conduzi um Porsche 911 refrigerado a ar. E não foi um Porsche qualquer. Foi um Carrera 27. Exatamente a mesma mecânica do primeiro Carrera RS. Exatamente. E de facto aquilo é uma experiência de condução espetacular. Naturalmente que a caixa não é como do atual 911. Obriga ali, é muito mais arcaica e obriga algum trabalho. E é tudo menos rápida. Mas inserir o carro em curva, antecipar a aceleração, tentar antecipar a saída da curva e apontar mais o carro para sair em potência, o carro é extraordinário a conduzir. Delicado, difícil compreender ali a dinâmica, porque percebemos que a Porsche decidiu meter o motor no sítio errado e manteve-se assim durante muito tempo, mas dá ali uma certa vantagem ao carro em travagem e à saída com pouca tração, apontando bem o carro, tem uma saída, sim senhor. Mas pronto, são diferentes sabores. Continuando por esta nossa viagem no tempo de carros que valorizaram e que nós não tivemos visão suficiente para comprá-los no tempo certo. Fernando, queres-nos dar mais um carro? Aproveitando aqui a deixa do Miguel no mundo dos desportivos, eu escolho o Honda S2000, que é um roadster, também ele referencial, que está a fazer 25 anos, por incrível que pareça. Já passou 25 Já passaram 25 anos. E o carro na altura foi lançado para comemorar os 50 anos da Honda. E que carro, não é? Aquele motor VTEC, 2 litros, 4 cilindros, 9.000 rotações por minuto. Ainda hoje há muita gente a suspirar pelo carro. E quando estávamos a falar de carros, ou seja, que se calhar não eram tão apreciados a nível estético. Pronto, este carro sempre foi apreciado do ponto de vista estético. Este carro sempre foi bonito. Eu apreciei sempre. Compara-se, mas estamos a falar de um carro de linhas muito simples, sem grandes
pormenores barrocos e rococós. E olhem para este interior. E o interior, simples. exatamente. Eu não gosto, tenho de dizer isto, eu não gosto muito dos quadrantes 100% digitais, porque não quero ter ali às vezes o número de informação que nos é oferecido. E adoro ter o conta-rotações com um ponteiro verdadeiro. Mas esta é das poucas exceções, a exceção confirma a regra. A Honda fez aquele display com aquela graduação e eu acho que funciona. Sim. Tudo o resto eu acho estranho, não gosto, prefiro ver ali o ponteiro e a cantar até às 9.000 rotações. Sim, às 9.000. Mas no caso do Honda S2000 eu abro uma exceção, porque a forma que a Honda arranjou para colocar aquele display ali a subir, já tive a oportunidade de conduzir um S2000, não da forma que eu queria, com muitos quilómetros, mas dar apenas uma pequena volta para perceber que a caixa é espetacular, com o motor, quando nós pensamos, ok, já acabou, e de repente chegamos ali às 6.000 rotações e ainda existe muito mais motor e nós começamos a rir. É um carro espetacular. Tenho pena de não o ter comprado a tempo, Sim. porque eu recordo-me de ver o S2000 a 20.000 euros. Exatamente. E até às vezes um bocadinho menos e dizer, isto ainda vai baixar mais. Mas não baixou, bem pelo contrário. Eu fui fazer uma pesquisa e que se há 5 ou 6 anos, se calhar, encontramos exemplares a 20 e tal mil euros, ou pelo menos um bom exemplar. Agora estão todos já na casa dos 30 e tal mil euros, ou seja, um salto para aí de 10 mil euros em poucos anos. Mas enquanto estava a pesquisar Uma valorização de mais de 50%. À volta disso, 50%, sim, sem dúvida. E por exemplares que estão imaculados, porque tal como o 106 Kali ou o Saxo Cup, o Honda S2000 também foi alvo de imensas modificações e nem sempre é fácil encontrar um exemplar que não tenha sido alterado. Mas é impressionante é que aquele motor, mesmo apesar de ter apenas 2 litros de capacidade e de evitar 240 cavalos, 245 na versão japonesa, 250 na versão japonesa. Na versão japonesa, a verdade é que o motor aguentava tareias monumentais. Exatamente. E não, mandem mais. O quê? 9.000 rotações, não se passa nada. E era um motor de uma fiabilidade extraordinária. E para nós termos ideia do quão espetacular é o motor do Honda S2000, estávamos no início dos anos 2000, a potência específica por litro era de 120 cavalos na versão europeia. Sim, era um recorde. Motores naturalmente aspirados, obviamente, era um recorde absoluto, não havia nada, e demorou para aí 10 anos até vir um que superasse o Honda S2000 e tinha que vir da Ferrari, e veio da Ferrari. Com o Ferrari, o Itália, o acho que foi o 458 Itália, exatamente. Mas vamos colocar este número em perspectiva, para nós termos ideia do trabalho espetacular que foi feito pelos engenheiros da Honda. Em 1998 saiu uma moto que deixou toda a gente boquiaberta, a Yamaha R1. Tinha 150 cavalos, oriundos de um motor também de 4 cilindros com 1.000 cm3. 150 cavalos por litro. 150 cavalos por litro numa moto, que não tem de movimentar a massa, que tem de movimentar um motor de um carro, não tem nem de perto nem de longe o mesmo binário e tem uma leveza mecânica interior muito, muito maior. A Honda conseguiu fazer um motor com 2 litros, que se tivesse 1 litro de capacidade, bitava 120 cavalos, apenas menos 30 cavalos do que o motor de uma moto, e cantava até às 9.000 rotações. Epá, eu tiro o chapéu que não tenho aos engenheiros da Honda, e tenho imensa pena que eles não possam continuar no futuro a mostrar tudo aquilo que são capazes de fazer com os motores de combustão. Agora também vão virar para o mundo dos elétricos e provavelmente em poucos anos não teremos motores de combustão Honda, o que acho que é uma página triste da evolução. Há lenços para eu poder limpar as lágrimas por aí, ou nem por isso. Continuando a falar estavas a dizer, 25 anos do S2000. Sim, mas o que eu queria dizer era, enquanto estava à procura de ver preços que estavam a ser praticados pelo S2000, 30 e tal mil, mas deparei-me no Pisca-Pisca com um exemplar a custar 67 mil euros. 67 mil euros. Português. 60... mas compreende-se o porquê. 7.800 km. Apenas 7.800 km. Honda S2000 que pouco ou nada andou e pronto, isto vai diretamente para a garagem de um colecionador, porque este carro deve estar, presumo eu, imaculado. Está na cor certa. Está na cor certa. Que eu tenho que vos confessar que a minha configuração preferida era com este cinzento,
mas com aquele interior vermelho. Aí era brutal. Isso foi o de lançamento, não foi? Eu acho que sim, assim, exatamente. nas fotos oficiais. Eu acho que nessa configuração este carro é magnífico. Eu cheguei a ter na família alguém com um Honda S2000 e portanto durante algum tempo ainda vi um de perto e cheguei a dar umas voltas ao lado, naturalmente. Porque pronto, por motivos óbvios, não é? Não tinhas carta na altura ou o teu familiar? Não, então, eu sou de 91, não é? És de 90. Ah, exatamente. Quase 92. Exatamente. Sabes que eu sou do Alentejo e não havia tantas limitações. Tinha muito campo, por vezes para... pai, deixa-me dar uma volta no carro. E íamos para uma estrada que não fosse pública e as primeiras voltas que eu dei de carro não tinha idade legal para conduzir. Eu acho que os crimes já prescreveram, por isso não posso contar isto neste... Mas a estrada não sendo pública também está tudo bem, não é? Está tudo bem, exatamente. Eu vou-vos contar uma coisa e provavelmente vocês não vão acreditar em mim, mas eu juro por tudo que é verdade. A primeira vez que eu conduzi um carro foi na minha primeira aula de condução. Aí, na sério? Sério. Eu quando cheguei à aula de condução também, ia tão confiançudo que o instrutor, hoje se calhar estas coisas não eram possíveis de fazer, eu comecei a fazer marcha atrás e tal, eu domino isto tudo e pumba, deu-me logo uma cacetada na mão para tirar a mão da manete das mudanças e disse-me, eu já vi que tu sabes conduzir, mas tu vais com este tipo de merdas, agora temos de meter aqui um pi para o exame de condução, tu vais logo chumbar. E eu percebi, ok, não basta saber conduzir, é preciso nós treinarmos também para passarmos no exame de condução. A fazer, por exemplo, a entrada nas intersecções, estava à espera de dizer esta palavra. Tínhamos de fazer aquilo mesmo a 90 graus, não podíamos fazer como... exatamente, olha, foi assim que eu chumbei eu fui com uma basófia tremenda. Eu fui com uma basófia tremenda para o exame e chumbei. Porque... Ainda bem que nós não soubemos isto na entrevista ao Miguel quando veio para a Razão Automóvel. É que ainda é pior, é que ele não chumbou apenas uma vez. Eu chumbei 2 vezes. É o quê? Mas calma, não me atirem já para debaixo do comboio, deixa-me explicar. Lá está, eu nunca tinha conduzido antes, mas acho que aprendi relativamente rápido e sentia-me muito confortável. Passei no código com 0 erradas, grande confiança, e apresentei-me no dia do exame com uma basófia tremenda. Eu fiz o exame lá em Aveiro. Nós temos lá uma rotunda bastante grande, com 3 faixas, onde eu passo hoje em dia, cada vez que vou a Aveiro passo lá N vezes. E lembro-me sempre desta história, não é? Por motivos óbvios. E eu abrandei na entrada da rotunda, não imobilizei o carro, mas abrandei e olhei para a minha esquerda, e o carro mais próximo ainda estava a entrar na minha meia-lua da rotunda, ou seja, ainda estava longe. Eu, portanto, abrandei um pouco e voltei a acelerar, porque percebi que dava perfeitamente para entrar na rotunda. Pronto, levei uma travadela que quase bati com a cara no volante e seguida de saia da rotunda e encosto. Pronto. Essa foi a primeira vez que chumbaste? Esta foi a primeira vez. Como é óbvio, fiquei muito chateado porque, eu sei que são as regras, mas é algo que toda a gente faz hoje em dia. Não é desculpa. Eu tinha tempo, fiz tudo com imensa segurança. É uma coisa que eu faço hoje em dia. Eu não comprometi ninguém, nem coloquei ninguém em risco. Mas pronto, aceitei e fui novamente, passado umas semanas, fazer... Já tens a carta, não já? Não, só para assegurar. Fazer segundo exame, com níveis de basófia já um bocadinho mais baixos, não é? E fiz tudo devagar e com segurança para me certificar que não fazia asneiras nenhumas, mas ainda senti a examinadora 2 vezes olhar para mim quando eu fiz ali umas passagens de caixa um bocadinho mais bruscas e fiz também umas curvas um bocadinho mais bruscas, mas ela não disse nada e às tantas diz-me, contorna aqui este bloco de apartamentos e pode estacionar. E eu, feito parvo, mudo de direção e não dou prioridade a peões.
Aí, desculpa, Epá, aqui não, aqui fui estúpido, sim. Aqui fui estúpido. E agora é que vem a parte gira, que eu na altura não achei piada. Pá, ela aqui ficou exaltada mesmo. E ficou brava mesmo comigo. Mandou-me parar o carro e disse: pá, o senhor percebeu o que é que acabou de fazer? Pá, sim, peço imensa desculpa, eu não os vi. Pá, e não é só isto. Eu chumbei-o agora, mas já o podia ter chumbado antes. Porque assim, isto não é um carro de rally e o senhor tem uma condução muito agressiva. Pá, e eu pronto, calei-me, fui para o banquinho de trás. Sabes que e não disse mais nada. Sabes que eu entendi agora, se calhar tu tens a percepção que fizeste tudo bem, mas se calhar não estavas a fazer, porque os nossos 18 anos distorcem tudo. Eu estou a perceber isso agora que estou a conduzir novamente um Citroën AX. Como vocês sabem, o meu primeiro carro foi um Citroën AX. Aliás, foi nesse carro que eu fiz algumas escapadinhas enquanto o meu pai ia à caça e eu andava lá pela reserva, em zonas onde sabia que não havia caçadores, a pensar que era o Sebastian Loeb. E fiz coisas engraçadas com o carro. Hoje vejo que se calhar não tinham assim tanta graça. E só agora, a conduzir este Citroën AX é que eu percebo: caramba, mas como é que eu fazia determinadas coisas a esta velocidade nesta pandeireta? Exato. E a idade de facto transforma-nos. E nunca... Eu era relativamente prudente. Tão prudente quanto os 18 anos permitem. Mas de facto agora andar neste Citroën AX, que até é mais estável e anda mais e tudo mais, caramba... Tive sorte. Exato, é isso. Eu também às vezes recordo certos comportamentos que cheguei a ter com o meu primeiro carro, também de um jovem, né? E hoje, apesar de ter um carro muito mais potente e já tive carros muito mais divertidos, e não faço nem metade das avarias, entre aspas, aqui, do que fazia na altura. E para mais, o meu primeiro carro foi um Fiat Uno, ou seja, uma folha de papel com rodas, basicamente. E eu fico a pensar como é que eu atacava certas estradas, como atacava, sem sair de estrada, ou era muito bom, ou foi só mesmo... É um bocadinho de coragem e muita irresponsabilidade. Acho que, ou seja, a nossa noção de risco nessa altura é um pouco diferente daquela que temos agora, mas porque hoje nem me atrevo a fazer certas coisas, porque já estamos numa estrada pública e não convém levar as coisas aos limites, né? Obviamente, convém dar sempre alguma folga, mesmo quando decidimos abusar um bocadinho mais, quando ninguém está a ver, né? Mas sejamos sinceros, todos nós temos aquela estrada e aquele momento, claro, onde obviamente, sabemos que não existe ninguém. Exato. O perigo, o risco é muito controlado e onde damos um bocadinho mais aso a uma condição mais. E há carros mais e carros, não é? Há carros que claro, nós sabemos que o limite está ali muito perto. Yeah. Há outros que sabemos que há ali uma margem. Há carros que estão sempre no limite, o Citroën AX. Olha, por exemplo, a acelerar, aquilo está sempre no limite. Está sempre no limite da aderência. Acho que isso é a grande piada desses carros que não têm muita potência. É sempre essa. Estás sempre com faca nos dentes. Era a mesma coisa com o Uno, por isso. Mas Fernando, já falaste do teu primeiro carro. Depois desses já tiveste também outros carros que podem entrar nesta lista de carros que há uns anos não valiam um chave, ou tinham um valor baixo. Tinha um valor razoável. O valor razoável e que agora por acaso sobe, balanço. Eu vou roubar aqui ao Miguel um dos carros que ele escolheu, porque ele ia falar disto. Eu tive um Mazda MX-5 NA, e nós sabemos, pronto, enquanto ele fez a pesquisa também, tinha noção, porque comprei um também. E era relativamente fácil encontrar exemplares a 5, 6, se calhar 7 mil euros em bom estado. 7 mil euros, um bom mesmo. Exatamente. Capota impecável, tudo impec. O meu foi mais caro, o meu na altura foi 9 mil euros e não gostei. Compraste o carro em que ano? Desculpa. Em 2007. Já não foi. gostaste porquê? Mas já não compraste Porque um carro barato. Não comprei um carro barato, mas pronto, foi mais por... Ele estava um brinquinho, não era, Fernando? Exatamente, o carro estava um brinquinho. Parecia que estava novo. O carro a sair do estava stand. novo, tinha acabado de ser pintado, estava espetacular. Agora o que a pintura escondia é que era uma desgraça, porque o carro basicamente era um poço de ferrugem, mas estava muito bem disfarçada, pelo menos nos primeiros meses. Era um queijinho suíço. Assim, era uma versão lightweight. Completamente lightweight. Era mais a pintura que segurava... Onde não tinha Olha, chapa. mas
ao início falámos de que os estrangeiros vinham cá comprar o carro, vêm cá comprar carros. Este também é, o meu MX-5 veio da Alemanha, veio importado. E aí, aqui está o efeito das estradas com sal no carro. Eu cheguei a considerar até comprar painéis novos para o carro, porque, verdade seja dito, existem peças para o MX-5 em todo o lado, e é fácil reconstruir quase o carro de raiz. Mas depois pensei, não vale a pena, vamos comprar outro carro. Mas eu na altura dei 9.000 para aí. E vendeste por quanto? Eu não me recordo, mas que foi muito se quiseres triste. partilhar connosco, porque já vi pela tua cara que foi um grande negócio. Foi um grande negócio para quem o comprou, provavelmente. Mas não para mim, obviamente. Não, mas era visível, as mazelas do carro eram visíveis, nem sequer estavam disfarçadas. Eu tinha o carro há 3 anos, para aí. Tinha pintura descascada. Quando abrias a bagageira dava para perceber que eles tinham colocado silicone onde a tampa fecha, no limite da bagageira, para tapar a ferrugem e corrosão. Estava ali um corte e costura bem feito. Estava muito bem feito, mas quando eu vi o carro a primeira vez, eu digo que parecia que tinha acabado de sair do stand. Estava muito bem limpinho, pintadinho, estava espetacular. Depois tossiste lá dentro e o que é isto no chão? Um bocado de ferrugem. Mas de qualquer forma, mecanicamente, nada a apontar o carro. O carro era à prova de tudo, a carroceria. Qual era a potência do teu carro, recorda-me? Este já era uma versão mais recente do NA, ou seja, o do NA é a primeira geração que tem os faróis escamoteáveis. Tinha um motor 1.6, só que como tinha que cumprir as normas Euro 1 ou Euro 2, para aí ainda nesse tempo, a potência era de 90 cavalos apenas. Não andava muito também. Fazia para aí 11 segundos e tal os 0 aos 100, que eu tentei explorar, que eu tentei fazê-los várias vezes, mas pronto. É um carro muito interessante, é um carro que está a valorizar imenso e as primeiras unidades de 90, 91 já são clássicos. Sim, hoje em dia é impossível comprar um MX-5 NA por menos de 11.000 euros. Epá, nós perdemos um negócio espetacular com um NA. Não soubemos Parque de imprensa? do parque de imprensa. Exatamente. Vocês conduziram os dois esse carro? Não conduzimos. Conduzimos e fomos muito felizes. Foi o primeiro NA que eu conduzi. Epá, e aquilo era magia pura. Esse exemplar estava muito bem. Estava tudo impecável, o motor, a caixa. E depois tinha uma vantagem, que era a versão mais potente e também ajuda à festa, que era um 1800, 130 cavalos. O carro era espetacular. Essa unidade em particular, nós aqui na Razão Automóvel, tu na altura ainda não fazias parte da equipa, ainda estavas no Correio da Manhã. O Miguel tem um passado, nomeadamente no site também de automóveis, que era aquela máquina. Era e continua a ser. Um abraço para os nossos colegas daquela máquina, mas nós éramos muito felizes aqui na Razão Automóvel. Antes de tu cá chegar e antes de sabermos que tu já chumbaste 2 vezes na condução. Mas eu sou encartado. Mas antes. Não é Portanto, podemos organizar. Dar aí a carta, que eu agora estou na dúvida. Não tenho aqui a minha carta. Olha. É assim que elas começam. É assim que elas começam. Pá, esqueci-me. Eu também já disse isso quando mandaram para aí, senhor guarda, eu esqueci-me dos documentos. Publicamos a seguir uma foto no Instagram. Um disclaimer. Com a carta na mão. Não é necessário chegar a tanto. Eu já me humilhei aqui ao dizer que chumbei 2 vezes. Até contei os moldes em que tudo aconteceu, portanto, acredita em mim. Sejamos francos, eu claro que estou na brincadeira. Mas, e agora num tom sério, mas a brincar, às vezes há formas como se chumba nos exames de condução que não fazem sentido, porque parece que estamos a ser treinados para situações que não são reais, mais do que para conduzir em condições... Mas são as regras e nós temos, obviamente, que as cumprir. E, sobretudo a segunda vez, eu fiz asneira, não há rigorosamente nada a dizer. Passem os anos que passarem. Eu vou sempre achar que a primeira vez foi uma injustiça. Pronto. Da terceira não há nada a dizer. Não, a terceira foi sem espinhas. Já sei onde é que ia. Antes de tu teres chegado à Razão Automóvel, inclusivamente antes de nós termos canal de YouTube, nós juntámos as 4 gerações do Mazda MX-5 e passámos um dia inteiro no cartódromo Palmela a conduzir as 4 gerações. E consegue-se perceber porque é que tanta gente gosta do Mazda MX-5, porque é que é o roadster mais vendido do mundo. E porque é que é a solução para todos os males da indústria automóvel, continua a ser. O carro é leve, é simples, uma dinâmica espetacular. Se me perguntarem entre o NA e o NB, inclusive escrevi isso no site da Razão Automóvel, eu prefiro o NB. Acho que o NB, ainda para mim, mesmo comparando com o ND, apesar do último ND, eles fizeram algumas... Eu acho que o NB é o melhor, depois o NB
depois o NA, apesar de eu preferir o NA ao NB, acho que o NB é melhor, e o que eu gosto menos é o NC. Eu acho que o NC é mal compreendido. Há muitas coisas para nós Eu acho que odiarmos o carro no é muito grande e pesado. Eu o acho, MX-5. primeiro, a versão com capota metálica, eu acho que devia de haver um recall por parte da Mazda e todos os NC que têm capota metálica, toda a gente devia de ser bani-los e meterem a capota em lona, porque só adiciona peso e o carro ficava horrível. Aquela unidade que nós testámos Era capota metálica. todo branco, pá, parecia Era todo branco. frigorífico, era horrível. A única coisa que eu não... Parecia que estava sempre a rir para nós, pá. Mesmo a dizer, eu tenho Sim. capota metálica. Eu ainda fazia pouco de nós, o raio do... Não, mas, era por espetacular. Foi o que apreciei menos por um pormenor apenas. Era onde eu ia melhor sentado, curiosamente, porque o MX-5NC partilhava parte da sua base com o RX-8, que é muito maior. Então foi o único MX-5 que eu me sentei e estou bem sentado, que eu tenho sempre este problema de sempre. Mas a única crítica que eu apontaria ao carro em matéria de dinâmica é a direção, que era muito leve. Parecia que estava sempre a acontecer com a ponta dos dedos e não me estava a sentir ligado ao carro, enquanto os outros MX-5 eram muito mais equilibrados a esse nível. Talvez o peso não ajudasse nas curvas, mas sim, o tato da própria direção não era espetacular. Só de suspensão e de Não. De massas. Sabe, eu conduzi recentemente o RX-8 e vai haver vídeo do Mazda RX-8. Por acaso fiquei agradavelmente surpreendido com a resposta do motor e principalmente com a resposta do chassi para um carro que já tem uns anos. Sim, uns 10 anos pelo menos. Não, era dos primeiros ainda? Então... Não, era a última versão do RX-8, portanto para aí 2010, acho que foi quando ele recebeu o facelift, foi em 2010. Sim, mas pronto, já... carro muito fixe. Ele nasceu muito bem. Ele deixou de ser fabricado em 2012. Em 2012, pronto. Em 2010 entrou... Curiosamente, falei com o responsável da Mazda, que lá estava, e que era responsável pela unidade que eu pude testar. E eles disseram-me que aquele carro teve quase para a versão facelift para não ser comercializada na Europa. O carro tinha 230 e poucos cavalos, mas a Mazda disse, não. Isto vai ser o último carro com motor Wankel, portanto não vamos tirá-lo da Europa. A verdade é que o carro vendeu muito pouco. Vendeu muito, muito pouco. Mas é um carro em que nós percebemos a potência não é tudo. Mas não vou falar mais sobre isso, para deixarmos isso para o nosso canal de YouTube. Se nos estão a ouvir através do Apple Podcast ou do Spotify, o nosso agradecimento, porque a nossa audiência continua a aumentar e temos de agradecer por escolherem o Autorádio para vos fazer companhia. Quem sabe nas férias, durante o trabalho, ou numa viagem para o trabalho ou para casa. E não esquecer que este Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, tem o apoio do pisca.pt, o portal de usados, onde vocês podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. E vamos continuar a carpir aqui umas lágrimas, a continuar a fazer esta terapia de grupo e a falar de modelos que nós gostávamos de ter comprados e burros, não compramos porque não adivinhamos e não compramos. Agora posso ser eu, acho que ainda não disse nenhum carro, pois não. Podes. O Saxo Cup. Disse o Saxo Cup. Então vou mandar outro carro para cima da mesa, que acho que é um carro lindo, fantástico, que representa tudo aquilo que está certo nos hot hatches e que estive na presença de uma unidade que estava à venda por 25.000 euros e eu disse, está caro, não quero. Não vai ser desta. E também na altura também não me estava a dar muito jeito a despender esse valor pelo carro, mas tinha sido um excelente negócio. Falo do Focus RS, primeira geração. 220 cavalos, salvo erro. Agora, sim, um carro com uma fama gira. Caramba, eu ainda fui dar uma volta no carro e o carro é magnífico. Que raio de chassi, aquilo parece magia negra. Ou seja, porque o carro tinha um diferencial autoblocante um bocado agressivo e eu recordo-me na altura dos primeiros testes dinâmicos que eu vi que era um bocado assim. Era intempestivo exato. Quando nós chegávamos ao miolo da curva e queríamos retomar a aceleração, o carro, nota-se que o carro foi pensado e foi afinado para andar nos limites da aderência. E aí as coisas fazem muito mais sentido.
mas a experiência de condução, estamos a falar de um carro do início dos anos 2000 Yeah. e que ainda hoje, comparado com muitos carros recentes, ele diz assim, eu posso ir atrás de vocês, mesmo com 220 cavalos. E a Também leveza, exatamente, não era o muito design do carro, Assim. tudo está certo no Acho modelo. que- Pedro, eu não sei se tu consegues mostrar o carro neste momento, mas eu gostava de mostrar a todos vocês. Temos aqui uma imagem do interior, manete da caixa de velocidades metálica para dar um Aqui feeling. está Olhem ele. por fora, caramba. Olhem para isto. Acho que aqui o desenho do Fox que realmente atingiu o seu píncaro É brutal. New Edge Tá, Design, a linguagem sim. estilística. e com as rodas grandes que necessita para encher aqueles arcos. Adoro estas gentes. Yeah. Está tudo certo neste carro. Está tudo certo, concordo tudo certo. plenamente. A unidade certo que tu neste viste era desta cor? Era desta cor. Acho que eram todos, acho que todos os RS vieram só com. Não sei. Eu não me só com recordo esta de ver cor. outra cor, Eu mas também eu não acho que, Já- acho que era só a única achava cor. que havia preto. Mas se calhar estou a fazer confusão. Pois, é uma questão de procurar, É, mas seguinte, Esta, havia várias- esta é a cor. mas esta é a cor, exatamente. É a cor. esta é a cor, nem que seja por não ver mais. Exatamente. Eu posso vos dizer que já tive 3 Focus desta geração. Infelizmente, nenhum deles foi o Focus RS. Mas continua a ser, na minha opinião, o carro de tração à frente mais dinâmico que já conduzi. Deixa reforçar a tua opinião com um senhor chamado Chris Harris. Sim. Nunca Que ele ouvi disse falar. nunca ouviste falar, Guilherme. Como é que é possível? E ele, uma vez que também lhe perguntaram se tivesse que comprar um carro para a vida. Não, não. perguntaram-lhe se de repente a tua vida corresse tudo mal com a tua vida e tu ficasses com, Só com um não carro? sei se era 1000 ou 1500 libras para comprar um único carro para fazeres tudo. Que carro é que compravas? E ele respondeu de forma quase imediata Ford Focus, primeira geração. Sim, e nem estava a falar de um RS ou de um ST, estava a falar dos vulgares 1600. Sim. Aliás, quando o Fox chegou, basicamente pôs ali a barreira, a bitola tão alta que em matéria de comportamento, porque mesmo as versões normais, que normalmente isto não passa um chave, mesmo essas eram fenomenais do ponto de vista dinâmico. Mas ainda hoje em dia... Sim, ainda hoje é a referência, mas os outros... Nós pegamos num Focus Sim. base ou num Sim, Fiesta claro, base claro. E os carros são muito Sim, agradáveis. mas agora já não tens aquele salto, ou seja, Sim, claro que não. o Fox está lá no topo e acho que é unânime essa opinião. Mas a concorrência também soube... Sim, está mais próxima. Está muito mais E próxima. se compararmos com o Golf desta geração, o Golf em termos de comportamento parecia um chinelo ao pé do Porque é que achas Fox. que a Volkswagen com o Golf 5 pôs de suspensão traseira independente em todas as versões? E que foi muito custoso para a Volkswagen. exatamente. Era um dos problemas da plataforma, é que ter aquela suspensão independente no eixo traseiro, que depois com a plataforma MQB nem todos... Não, todos- só nem as todos versões tinham. exatamente. Só as versões mais potentes, Exatamente. aquilo custou muito dinheiro à Volkswagen. A Volkswagen teve de se empenhar ali forte e feio para conseguir ir atrás da Ford. Em tempos já muito idos, ainda antes de nós termos o nosso canal de YouTube, e eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo. Pedro, eu peço-te que vás anotando sempre que eu digo isto para depois não me esquecer de colocar o link, senão vão ter de ir ao Google. Nós tivemos a oportunidade de trazer ao nosso website um comparativo entre a segunda geração do Focus Exatamente. RS e aquela que veio a ser A última, a exatamente. última geração Yeah. do Focus, já com tração integral, contra aquele que para mim é o melhor Focus RS de todos os tempos. Se este era intempestivo, o que dizer do Aquele outro? era um animal, caramba. Exatamente. Aquele era um verdadeiro... Tração dianteira, 325 cavalos, salvo erro, ou 320 cavalos. Era mas era um RS 500 ou era um Não, RS... era um RS convencional. Já não me recordo. Ou era 315 cavalos. Sei que sim, era mas mais de 300 cavalos. sim. Acho que foi o primeiro carro de tração dianteira a superar a pastilha dos Sim, 300 deve cavalos. ter sido, não foi, mas foi é um dos raros. Ou um dos raros, ok. Para não sermos tão absolutos. Tinha um esquema de suspensões... O Ravonocle. Exatamente. Para conseguir dirimir ali um bocadinho as perdas de Sim, acho que tração. separava a parte da direção com a parte do amortecimento, então conseguia manter as rodas na posição correta. Na posição correta e conseguir que os efeitos do binário nas rodas dianteiras não interferissem com o feeling da direção. Problema, que não era um problema, era uma idiosincrasia comportamental do carro. Como tínhamos um motor com
2.5 litros, acho que oriundo não tenho a certeza, Sim, oriundo sim, sim, da sim. Volvo, um motor de 5 cilindros, 2.5 à frente, pesado, tínhamos uma traseira leve. Epá, e o carro inseria-se em curva de uma maneira um bocadinho às vezes mais artística do que nós estávamos à espera. Epá, e temos um conjunto de imagens, o Diogo ia no Fox RS de última geração, eu ia nesse, ia tentar ir atrás dele assim. Epá, e houve umas quantas vezes que ia com o carro todo atravessado, tínhamos a estrada fechada, não se preocupem, depois eu vou pedir ao Pedro para em pós-produção colocar essas imagens Sim, em destaque. nós Epá, temos mas foi uma tarde onde nós já tiramos, divertimos tantos que fomos tirar as imagens, fomos fotografar os carros já ao final do dia. Já estava lusco-fusco, porque epá, derretemos gasolina naquele dia, foi Imagino. uma maravilha. Tu temos umas tardes engraçadas aqui na Razão Automóvel passadas. Mas tudo o que eu, certamente. Não, no cartódromo Palmela, Sim, quando mas- levámos os Caterham, quando levámos os o Mazda Skater é- Eu nunca fui a esse Não, tipo desde que tu de vieste para a tardes. Razão Automóvel, perdemos Pá, não isso sei, tudo. não sei porquê. Exato, acho que é o efeito Miguel. É o efeito Miguel. Eu gostava também de uma tarde dessas no cartódromo. Não, o Skater também foi épico, tenho que admitir. Aliás, Acho que podíamos repetir. só recordar aqui um pequeno momento do Skater, era a versão 160, que era a de base, traz um motor Suzuki de 80 cavalos, que é um gozo brutal, só por ter 80 cavalos, mas também só tem meia tonelada, não é? E é o chassi pequeno do Skater, o mais estreito, ao ponto de que eu, com os meus 43 biqueira larga, não conseguia carregar no acelerador sem carregar no travão ao mesmo tempo. A única forma de conduzir aquele carro é descalço. E foi uma experiência brutal, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, adorei aquilo. O final do dia não correu, É, bem. já não Mas foi- já não foi- contámos isso noutro, exatamente. já contámos isso noutro autorrádio, não sei em que foi. Tive um encontro imediato com uns pneus, Exato. mas não vamos contar novamente essa história. Miguel, mais carros tu gostavas de ter comprado e não compraste? Se calhar o Defender original. Esse é um caso daqueles que eu não compreendo muito bem. Acho que os Epá, valores... Não, repara, eu não compreendo os valores. Eu percebo o que estás a dizer. O carro não vale o que hoje em dia se pede por ele. Sobretudo aquelas versões as versões longas, então, epá, é absurdo. Para mim não faz sentido nenhum alguém pagar 35 mil euros por Mais um... 35. E o que passa? Sim, 40, 45, depende do estado, não é? Não faz sentido. Mas, epá, dava para comprar por muito bem menos do que isso. Muito menos. E, epá, e o carro... vocês certamente já conduziram. Epá, Não. o carro é mau. Aquilo é um trator. Tu já conduziste. Já o conduzi carro... essa- E tu conduziste o V8. Eu conduzi essa Alfaia Agrícola. Alfaia Agrícola. Aquela versão que a Land Rover levou ao Salão de Geneve há uns anos, Exatamente. com um V8. Exatamente. Exatamente. Eu tive a Aquele oportunidade... vermelhinho, não era? Não, era branco. Por acaso, acho que Havia já tínhamos no canal do havia um YouTube, já vermelho. temos isso em vídeo. Isso está em vídeo. Eu tive a oportunidade de conduzir essa Alfaia Agrícola no Salão de Genebra. Recebi um telefonema da Land Rover a perguntar-me: Guilherme, tem tempo para conduzir um Defender V8? É a versão protótipo. Nós vamos fazer algumas unidades deste modelo. E eu, claro que tenho tempo. Como é óbvio, tenho tempo. E foi um teste muito curto. Foi logo no início do nosso canal de YouTube. Estávamos, acho que em 2018. É para aí, sim. Sensivelmente em 2018, mas foi uma experiência interessante conduzir uma Alfaia Agrícola tão rápida. Mas aquilo é mesmo uma Alfaia Agrícola. Eu andei agora num Defender recentemente, epá, e os pedais estão num lado, Sim. o volante está no outro. Vais O carro é completamente estranho. É. Mas Mas, é mas É giro. a associação é óbvia, porque o cara era essencialmente uma... foi pensado para isso. Foi pensado para andar O na carro, lavoura. a É um distância- propósito do carro. A distância entre As vias. as rodas, entre as vias, foi pensada para ser o canteiro de umas batatas Exato. e para o carro poder passar. Aliás, havia um conjunto de acessórios que eram umas alfaias agrícolas para o carro. E como o Defender mudou tanto, hoje não tem alfaias agrícolas, hoje provavelmente tem
uns tojos para guardar a arma para ir à caça, tem uma geladeira, geladeira dizem os Uma- brasileiros, né? Como é que se diz? Marca Uma frigorífica, mini arca, sim. Sim. uns tojos de maquilhagem, eventualmente, porque é carro para andar. Está mais lifestyle. Está mais Está mais posh. lifestyle. É mais posh. Mas brincadeiras à parte, e é engraçado fazer pouco do novo Defender, independentemente de ser um carro muito giro e muito E interessante. O carro É bom. Nós falamos, mas o carro é muito capaz fora de estrada. E eu testei. Sim, testei há um vídeo teu, A tu testar. atiraste-lhe tudo e mais alguma coisa para cima e ele Mas cumpriu. permite-me falar consigo em parte compreender os valores que se pedem, até porque agora há imensas personalizações para o carro, para tornar o carro cada vez mais, num trator cada vez mais único. Mas há qualquer coisa, aquele espírito de liberdade, de tirar a capota, de ir para umas dunas ou fazer todo o terreno com o carro. Eu acho que o carro vende muito bem essa imagem, imagem. E as pessoas aventura compram o carro não pela experiência que lhes Tudo oferece, o que está mas da maneira que os faz sentir quando É- o testam. é Exato. tudo o que está Acho que é- associado ao carro. Exato. E já inclusive se fizeram alguns estudos sobre isto. Ei, vou trazer para cima da mesa estudos. Isto não é aqui mandar para aqui uma opinião. Não. Pá, Vou mencionar estudos. vou trazer um estudo, mas não consigo sequer citar quem fez o estudo. Eu vi Portanto, logo. É como a carta de condução. Pronto. estás a perceber? O Fernando hoje está empenhado em tratar-me mal. Mas Só pronto. hoje. Mas estava eu a dizer que já se fizeram alguns estudos acerca disto. Que a forma do Defender original é uma das silhuetas mais reconhecidas no mundo. Mais Sim, facilmente reconhecidas em matéria no de mundo. ícones de automóveis, sem dúvida. Exatamente. Exatamente. Assim como é também aquela grelha icónica do Jeep Wrangler, com as 7 barras verticais. São... Não precisamos de mais códigos para perceber o que é que está diante de nós. Exatamente. Por exemplo, tu vês um Porsche 911 Claro. de perfil e percebes Claro. imediatamente que é um caroço. Exatamente. Sim. Pá, e isso... eu a Um dizer- carro baixinho, rasteirinho. eu a dizer claro e a concordar e ao mesmo tempo Agora está a e processar. ao mesmo tempo a perceber que o final da frase não foi aquilo que eu estava à espera. Nada. Mas estava eu a dizer que tudo isso faz com que o Defender seja um ícone. Já atingiu esse estatuto e obviamente isso dá-lhe legitimidade para ter estes preços que tem atualmente. Mas pronto, mesmo não sendo um carro brilhante de conduzir, era um carro que eu gostava muito de ter e há uns anos era muito barato de conseguir um. E sabe, trazendo mais uma vez aqui para a discussão carros que tinham um valor e que hoje têm outro totalmente distinto, muito mais elevado. Estamos a falar do Defender, mas podemos generalizar qualquer 4x4. Sim. Aos dias de hoje não está caro, está caríssimo. Os carros, e não importa a quilometragem, às vezes também não importa o estado. Nós conseguimos comprar um Pajero de segunda geração por preços muito simpáticos e hoje, se quisermos ter um Pajero em condição média, já temos de abrir os cordões à bolsa. E eu consigo compreender porquê. Há cada vez menos oferta deste tipo de carros em novo e os carros são praticamente eternos. Há peças de substituição à barda, não são horrorosamente caros de manter e tu tens um Pajero na garagem e sabes que é um carro extraordinário de levar e também tem este espírito de aventura, naturalmente, com algo que os Defenders de algumas gerações não têm, que é conforto, aliás, praticamente nenhum tem, conforto, durabilidade, fiabilidade. Exato. E O Pajero, a versão que eu tenho é 2.5, 100 cavalos, nem sequer é 2.8. já paga classe 2. É. É estupidez, nós há pouco falávamos. Querem falar de fiscalidade? Não, quero só fazer. Sempre que nós temos possibilidade de dar tareia nas portagens, eu acho que não podemos perder essa oportunidade e devemos agarrá-lo com unhas e dentes e dizer: em Portugal, a forma como as portagens estão pensadas são mesmo estúpidas. Eu cheguei a trabalhar nas portagens, então cada vez que aparecia um Pajero tinha que olhar para o topo do capô para perceber se tinha a grelhazinha ou não tinha a grelhazinha até a tomada é só mesmo a grelha. Exatamente, estamos a falar de centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Mas faz era completamente...
Faz, e que Absurdo. diferença faz passar a ponte. Se tu passares, eu passo todos os dias a 25 de Abril para vir aqui para a Razão Automóvel. Brevemente, isso vai deixar de acontecer. Vamos ser nós. ser nós, Vão exato, ser é. vocês a passar para o lado de lá, salvo seja. É a diferença entre pagar 2 euros e pagar, acho que 4 euros. Não, E não faz 20. sentido nenhum. E é engraçado ver as senhoras, o pânico, e também o meu pânico, porque às vezes não sei se o carro é classe 1 ou classe 2 que estou a testar. Depois também há aquela parvoíce de suco. O mesmo carro, mas se tiver tração às 4 rodas, paga classe 2. Se tiver só tração dianteira, paga classe 1. Vemos o caso, por exemplo, do Dacia Duster. O Duster, Epá, exatamente. que é uma estúpida. E lá vem a senhora perguntar: isto é classe 1 ou classe 2? É tração às 2 ou tração às 4? E isto acontece com vários modelos. Mas se for passar nas portagens e tiver via verde, já paga classe 1. Se vier aqui separar, é uma classe confusão. 2. Não faz é uma sentido confusão nenhum. e lá Não vem faz eles com o sentido nenhum. livrinho, A coitado. última Bimba, vez, para tentarem ver Eu recordo-me disso. se nós somos porque- pouco roubados ou muito roubados. O que eu Exato. sinto é que a confusão que nós temos é praticamente a mesma do lado de lá. A última vez que eu tive assim um caso de ficar ali alguns minutos à conversa com a pessoa foi quando estava a testar o Alfa Romeo Tonale. Sim. E eu fiquei muito surpreendido. Para já, isto é outra coisa, e eu já disse ao Fernando que quero escrever um artigo de opinião sobre isto e infelizmente... Não percas a oportunidade de bater nisso. Infelizmente tenho vindo a adiar, mas quero muito fazê-lo, que é decidam-se, porque se está um portageiro, o carro paga uma classe, se eu chego a seguir na máquina automática aparece-me outra classe, e eu acho que isto não faz sentido. Ela Porque teria de ser mudada. N vezes acontece-me chegar a uma portagem automática e aparecer classe 1, a seguir paro num portageiro físico, por assim dizer, para classe 2. Isto não faz sentido. Mas voltando à questão do Tonale, é um carro que paga classe 2. Sim, porque o carro é alto. E eu confesso que fiquei surpreendido, porque estamos a falar de é um SUV médio e paga classe 2 porquê, Mas, não é? mas a base da lei é a tal Eu vertical. sei, mas a lei não faz sentido. Claro que nunca faz, nunca fez. E são tantas Nós exceções. Nós tivemos um problema, foi quando surgiu a primeira geração do Smart. Sim, exatamente, Era olha. classe 2 nas Sim, porque portagens. Tiveram de fazer ali uma exceção e não é fácil de mudar isto, mesmo que haja vontade. Não parece que haja muita vontade para o fazer, por causa dos contratos de concessão. Pois eu sei. Duram décadas. Claro que a questão ainda recente da Stellantis aqui em Mangualde, que produz os Citroën Berlingo, Sim, os os Peugeot furgões. Partner, exatamente. Eles tinham que criar mais uma exceção à lei das portagens para que Não esses perdermos a produção. para não perdermos a produção e para esses carros continuarem a ser considerados classe 1. Então tem esta E exceção agora. aconteceu o mesmo com a Auto Europa. A lei dos monovolumes, exatamente, aliás, a exceção dos monovolumes, porque tinha 7 lugares, então já pagava classe 1 e há aqui uma série de... Portugal. É, Um país com carros espetaculares e com leis estúpidas, pá. e sem contar com aqueles modelos que em Portugal não vingaram e nem sequer foram comercializados. Por exemplo, o Opel Mokka de primeira geração, que era um sucesso fora da Europa, em Portugal não... Kadjar. Olha, o Kadjar, que chegou 2 anos atrasado também, porque tiveram que alterar o eixo traseiro, ou seja, tiveram que pôr o eixo traseiro da versão de 4x4 na versão de tração às 2, para que o peso bruto subisse até um certo patamar. Para poder pagar classe 1. Para poder pagar... Eu imagino a confusão na linha de produção. Eu acho que o carro era produzido em França. E eles a coçarem a cabeça a dizer, agora temos de fazer para Portugal, para aquele pequeno mercado que vende no total menos que algumas cidades espanholas, temos de fazer versões de tração dianteira com a suspensão da versão 4x4. E atrasou o modelo em 2 anos. É que isto causa constrangimentos reais. Sim, exatamente. À economia, às marcas. Exatamente. Tivemos na iminência de perder a produção de uma fábrica que representa cerca de 25% a 30% da produção automóvel nacional e que emprega milhares de pessoas, por causa de leis que foram mal pensadas. Outro exemplo, Anacrónicas. vamos continuar a bater, vamos continuar a bater nas leis. Teve-se fazer muitas vezes versões diferentes de carros que eram comercializados no resto da Europa, a pensar em mercados, e nisto nós somos até parecidos com os italianos, a pensar no mercado italiano e no mercado automóvel português, mesmo. fiscalidade automóvel. Sim. Falando agora Temos um artigo
que eu escrevi. É tão espetacular. de Tão certeza. espetacular, exatamente. Fala precisamente dos carros que foram criados devido à nossa fiscalidade. Não só à nossa fiscalidade, mas também, por exemplo, falaste do exemplo Itália, que também tinha leis muito punitivas Para a cilindrada. para a cilindrada, ou seja, qualquer coisa acima dos 2 litros levava com muito imposto. E é por isso que nasceram coisas, até Ferraris com motores de 2 litros, para contornar essas leis. E tínhamos o Série 3 que teve versões específicas para Mas, Portugal. mas deu origem a alguns carros muito interessantes. O Série 3 é Olha, e é o 320IS, que era o M3 para o mercado italiano e português. E hoje um carro absurdamente valorizado. Por Há isso, uns anos também encontrávamos por valores bem mais era um carro simpáticos do que agora. desconhecido, exatamente, era um carro desconhecido. Quando se descobriu que havia um Série 3 com um motor 2000 e não um 2300, aliás, uma espécie de M3 Junior com um motor 2300 e quase 200 cavalos, temos que admitir que tem a sua piada. Eu, pelo menos, acho Eu que lembro-me que esse era um carro que há uns anos ninguém queria saber, era a geração é 30. É 30 geração E30, e que entretanto aqueles que gostam mais de rotundas do que gostam de retas, que é que eu me faço entender, começaram a ver nele uma alternativa espetacular para ter acesso a diversão ao volante a custos acessíveis. Problema, mais pessoas tiveram a mesma ideia. E carros que nós encontrávamos há uns anos à venda, e nem estou a falar das versões mais especiais. E isso leva-me a um dos carros que tínhamos aqui na lista, que é o BMW Série 3, mas a geração que veio a seguir é a E36, em que as versões de Era 6 do cilindros... E36 que eu queria falar. Querias falar do Era E36 do mesmo? E36 que eu queria falar. Pronto, que as versões de 6 cilindros, o preço, de acordo com a tua Bíblia, aí está ele, de acordo com a tua Bíblia, aquela revista que tu tens, Old Timer Old Classic, Time Market, Old Time Market. uma coisa assim qualquer. Chamemos-lhe a Bíblia. A Bíblia, É mais fácil. eles dizem que estes Série 3 E36, com motores de 6 cilindros a gasolina, valorizaram de um ano para o outro mais de 40%. Ah, caramba. O pior é que já não são só as Até me versões arrepio. como todos os 6 cilindros. Mas é esta já a questão, ou seja, Eu sei. estão todas a valorizar, mas Claro. em termos relativos, aquelas que estão a valorizar mais, Claro. um salto de 40% na valorização de um ano para o outro é Pá, surpreendente. eu não não é? conheço nada com esta rentabilidade, pelo menos tão rápido. E agora, há pouco, no início deste podcast, colocava-se essa questão e agora quero que respondam. Vocês acham, falando destes carros especiais, vocês acham que, e vou começar por ti, Fernando, estamos na presença de uma bolha e, por conseguinte, os carros aumentaram para estes valores, mas vão baixar nos próximos anos, ou tendencialmente podem manter e quem sabe até valorizar, sabendo que nós não temos, isto são opiniões pessoais, Claro. nós não temos, como não temos uma máquina do tempo para ir ao passado, também não temos uma máquina do tempo para ir ao futuro, e já falámos de uma quantidade de oportunidades de negócio que perdemos, portanto Falta não aqui vão por nós. O DeLorean, quanto é que está um DeLorean para ver se funciona para ir ao futuro? Não está, e acho que o carro tinha um motor fraquinho, aquilo era difícil de chegar à velocidade para Estava aos 88 milhas e está espetacular. chegar, para perturbar o contínuo espaço-tempo. Mas ainda há a pergunta, é uma bolha, vai continuar a valorizar, vai estabilizar? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que podemos separar isto em duas partes. Um é o mercado de usados no geral, para todos os veículos. Eu acho que essa bolha vai rebentar, até porque a produção de carros novos também está a normalizar. Ou seja, isso significa, isto significa que vão começar a chegar brevemente mais carros ao mercado de usados, ou seja, mais escolha, logo poderemos ver os preços descer. Agora, estes carros especiais que nós temos estado aqui a falar, mais especiais pelo menos, não acredito que venham a baixar de preço, porque há cada vez menos exemplares na estrada, muitos estão a ser basicamente apanhados pelos colecionadores e os guardam religiosamente nas suas garagens, por isso não acredito muito que venham a descer. E tu, Miguel, qual é a tua opinião? É muito semelhante à do Fernando. Eu acho que os carros usados normais, esses sim vão descer, acho que é inevitável. Aliás, Vão descer, vai haver uma correção. sim, Sim, uma correção. para, sim. não vão voltar a custar o que custavam antes da pandemia, eu acho, mas vai haver um ajuste. Sim, eu acredito que sim. Acho que isso é óbvio. Este tipo de brinquedos que nós estamos aqui a falar, pá, eu não sei se eles vão continuar a valorizar. Agora, de uma coisa eu tenho a certeza, é que eles nunca vão valer menos do que valem agora.
Para mim é impensável um 996 voltar a valer o que já valeu. Impensável. Isso não vai acontecer, ponto final. Até porque vemos, no caso do 996, então, vemos inclusive a Porsche também a olhar para este mercado. Se bem se recordam, recentemente, há 2 ou 3 anos, a Porsche anunciou inclusive que podia instalar de forma oficial e em fábrica, por assim dizer, uma unidade multimédia com CarPlay. Não, isso é curioso. As marcas começam a fazer peças novamente para... Estamos a falar tudo impecável, original. É tirar uma unidade antiga e colocar uma unidade nova que se emparelha com o nosso smartphone e tem todas as comodidades que nós temos nos automóveis novos. E acho que isso ajuda mesmo a manter o valor do carro, porque o carro continua a ser usável. Completamente. Torna o carro ainda mais desejável. Imagina-te, hoje em dia, ou pelo menos eu que ligo imenso a isso, a teres um 996 com CarPlay, com a tua música, tudo impecável, com tudo aquilo que tens no teu smartphone. E por isto tudo, eu acho mesmo, e não apostámos o nosso dinheiro nestes modelos mal, não é? Mas eu era capaz de apostar dinheiro nisto que estou a dizer agora. Eu acho mesmo que este tipo de modelos um bocadinho mais especiais e mais apetecíveis nunca vão valer menos do que valem agora. Tenho a certeza. O que é que eu acho agora? Nós estamos na presença de carros que em muitos casos preencheram o nosso imaginário quando éramos adolescentes. E hoje, em idade adulta, naturalmente os carros estão mais baratos do que quando eram novos e o nosso poder de compra, felizmente, porque trabalhamos, porque já não dependemos das mesadas dos nossos pais, para comprar revistas de automóveis, já podemos comprar automóveis, faz haver uma pressão na procura por estes modelos. Eu lembro-me de desejar ter carros como, por exemplo, um Citroën Saxo Cup, ou ter, por exemplo, um carro mais... Adorava o carro, nem percebo muito bem porquê. O Nissan Micra, o 1300, o Super S. Era o S na porta. E o carro tinha 75 cavalos, lembro-me de ver a versão de rally do carro, carro, era transformada de troféu. E hoje conseguimos encontrar esses carros a preços um bocadinho mais simpáticos. Problema, há mais, agora não tão jovens como eu, que estão na mesma situação e já não há tantos carros, porque vocês recordam-se da revista Maxi Tuning? Exato. O que faziam ao raio dos carros? Os carros, nós tínhamos de nos esforçar mesmo para perceber que ali no meio daquela fibra toda existia um Citroën Saxo Cup ou um Peugeot 106, tal não era o número de fibra e de colunas e de cores e de pinturas que colocavam nos carros. Eu faço um pedido. Se alguém conhece um resistente ou tem escondido na garagem um desses modelos que outrora faziam as maravilhas das capas de revistas de tuning e aqueles encontros que juntavam milhares de pessoas. E as concentrações de tuning. Concentrações. Hoje vou ouvido todo este tempo. Naturalmente que o gosto é duvidoso, mas eu consigo, em parte, compreender o apelo daqueles carros. E gostava, porque na altura nunca experienciei, ver um carro daqueles ao vivo, porque entretanto parece que desapareceram todos. Parece que foram dinamitados e desapareceram até que removeram a fibra, até que o IPO nos separe, não é? Até que a inspeção obrigatória nos separe. E muitos desses carros foi o que lhes aconteceu. Devido a todas as alterações. Sim, então. Não podiam andar na estrada. Os carros eram totalmente diferentes. Havia portas de Lamborghini, um Opel Corsa, um Corsa B, com portas que abriam para cima. Com bagageiras cobertas de colunas e ecrãs e Playstation. E também todas fibradas, para que alguns tinham um aspecto muito orgânico. Faziam uma espécie de escultura dentro da bagageira para pôr as colunas e os amplificadores. Confesso que nunca... E um espetáculo de luxo também. Nunca achei grande piada, mas, e esta parte é importante, dava para perceber que aquelas pessoas gostavam mesmo dos seus carros. E estamos a falar também de um gasto considerável em equipamento e mão de obra. Eu mesmo hoje nem consigo bem perceber quanto é que muitas daquelas transformações poderiam custar, porque havia carros
que não tinham, era o que o Guilherme estava a dizer, nós olhávamos e era difícil perceber que carro é que estava lá. Eu tenho alguma noção porque o meu irmão era fã, ainda deve ser, fã do tuning. E tinha muitos amigos ele chegou a ir a imensas concentrações de tuning. 10 mil euros para modificações assim já mais valentes, ou seja, modificações que valiam mais que o carro do próprio 10 mil carro. euros em cima do valor do carro. Exato, ou seja, só para modificar o carro, para fibrar, como eles diziam, fibrar a bagageira e pôr lá o sistema de som, ou pôr aqueles para-choques todos também. Eu digo-vos uma coisa, estávamos a falar de máquinas do tempo, eu adorava voltar atrás e poder experienciar uma dessas concentrações, que reunia milhares de pessoas, mas estou mesmo a falar a sério, independentemente de gostarmos ou não, para sentir, para respirar o espírito que se vivia naquela época, em que parecia que as pessoas tinham mais dinheiro no bolso, Sim. tinham possibilidade de colocar nos carros... E tinham mesmo. Eventualmente, e tinham capacidade de pôr toda a paixão que tinham pelos carros nos seus automóveis e experienciar isto tudo, porque hoje sentimos que temos muitas mais restrições e que não podemos fazer, e gostava de sentir um pouco dessa liberdade do início dos anos 2000, que permitiam fazer coisas que hoje nos parecem absurdas, e na altura talvez também nos parecessem um pouco absurdas em alguns casos, mas está ao gosto do proprietário e não quer estar a desmerecer o trabalho, porque em muitos casos... O gosto final pode ser duvidoso, mas o trabalho era notável. Verdadeiros artifícios da fibra, por assim dizer, em alguns casos. E acima de tudo o que os carros representam, que era o que eu estava, independentemente de gostar mais ou menos daquele tipo de modificações, e vocês sabem que eu gosto mesmo muito dos carros completamente de série, mas acima de tudo era aquilo que esses carros representavam, não é? O sentido de comunidade e de projeto e de tempo investido naquele objeto que por acaso era um automóvel. E lá está, não é à toa que filmes como o primeiro Velocidade Furiosa, que é de 2000 ou 2001, acabaram por ser um sucesso tremendo na comunidade automóvel, porque captavam muito essa essência. Entretanto, a saga perdeu-se e já foram para o espaço e agora aquilo é um filme de ação, não é um filme de automóvel. Eu fui uma apresentação, já não sei de que modelo, com o Pedro, que está a fazer, está na produção deste podcast, e acho que já ouvimos a voz dele algures durante este podcast, Já? não já? Já sim, senhor. Espera. Vamos ver. Oi. Aqui. E o Pedro... Uma voz divinal. O Pedro estava sentado ao meu lado no regresso para Portugal no avião e estava a ver um dos filmes da saga Velocidade Furiosa, aquele que foi filmado cá em Portugal. Não sei se é o último ou não. É o último. E eu, volta na volta, estava a escrever um artigo para a Razão Automóvel, volta na volta, olhava. Epá, e aquilo é um exagero, caramba. Não, aquilo Depois das muito mudanças tempo. infinitas, Aquilo é uma paródia eu agora, não? Eu vi a última parte. Se ainda não viram o filme e querem ver, eu vou fazer Não spoiler. Não vejo, diz o Pedro. Há uma parte em que eles que foi filmado em Portugal. Epá, atiram tiros contra o carro, ele consegue saltar de um helicóptero, depois, como se não bastasse, vai parar a uma barragem e vem um caminhão de cada lado. E ele, agora não tenho... E tudo isto com o miúdo. Ele desce pela barragem. Desce pela barragem. E, entretanto, a barragem é dinamitada e ele consegue escapar à última da hora daquilo. E pelo meio ainda há submarinos. Acontece tudo, caramba. Uma pessoa... Está a acontecer tanta coisa que uma pessoa nem consegue estar descansado a olhar para uma explosão. Já está a acontecer outra. Ainda não acabou aquela, já está a haver outra. Uma pessoa nem se consegue concentrar. Mas já perdeu. Ou seja, se o primeiro filme poderíamos... Até o segundo do Tokyo Drift. Esse é o terceiro. O terceiro, desculpem. O terceiro, o Tokyo Drift. Até aí, acho que ainda era muito sobre esse mundo do tuning. Ou seja, pelo menos tinha um papel preponderante. Sobre automóveis. E havia muita coisa sobre automóveis, mas depois, a partir dali, de uma certa altura, aquilo... como é que a gente pode transformar isto assim, num espetáculo pirotécnico? Bora lá ver. Como é óbvio, isto percebe-se muito facilmente e agora quase parecia um tipo que comenta cinema. Não sou... Mas isto parece-me óbvio, quer dizer, o filme começou por ser um filme de nicho, mas que a coisa eventualmente até correu melhor do que era, sem dúvida, do que tinham imaginado.
e de repente é um fenómeno de bilheteira que ao bom estilo de Hollywood quiseram aumentar ainda mais. E como é que se aumenta este tipo de filmes? Pá, Vai colocando buscar o explosões, dinheiro. colocando mais Ele- tiros, chamando o The Rock, chamando o John Cena. Houve Pronto. personagens do Velocidade Furiosa que magicamente ressuscitaram. Mas sim, Divinais. morrem, voltam. Isso é Não há comum. limites. Já aconteceu Não. pai com 3 ou 4 personagens. Não há limites. Mas, meus caros, Acho se há que já limite que Sim, nós chegámos, acho que já estamos a divagar. foi deste Autorádio. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Partilhem, se estão a ver no YouTube, na caixa de comentários, modelos que vocês viram há uns anos por um determinado valor e hoje valem muito mais. Partilhem essa experiência connosco. Não se esqueçam que este Autorádio tem o apoio do piscapisca.pt, um portal de usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro ou, quem sabe, até colocar o vosso carro à venda. Quanto a nós, é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Regressamos na próxima semana com mais uma conversa sobre automóveis. Um abraço e até o próximo Autorádio.